O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Podemos nos sentar. Nós estamos, nesta semana, meditando o livro dos Esdras, que compõe a tradição histórica de Israel. Aquilo que nós temos como Antigo Testamento é fruto da tradição judaica, que é o lugar onde Deus primeiro falou, as histórias em que se envolveu, a revelação que comunicou. E as escrituras judaicas, que são para nós o Antigo Testamento, são constituídas de uma tríade: Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, onde está a história, ou o início da história humana e também do povo de Israel. Neviim são os profetas e Ketuvim os escritos históricos. A gente, porque costuma estar distraído, não para prestar atenção, mas há diferenças significativas entre o modo de narrar. No livro do Pentateuco, nós temos uma presença de Deus que se revela de modo diferente. A Moisés, ele se comunica com aquele que, ao tocar a montanha, a faz derreter. A Abraão, ele é um íntimo amigo que fala no sussurro da tarde, que senta-se à mesa para comer farinha com Abraão e sua esposa. Nos profetas, nós vemos um Deus que deseja lábios emprestados para que possa comunicar a sua palavra, que continuamente tem que despertar os homens de sua sonolência. O profeta, ou seja, os Neviim, é aquele que está afetado pela presença de Deus. E como diz o profeta Jeremias, não dá conta de conter em si uma palavra que faz arder o seu coração e que deve ser proclamada. Nos escritos históricos, os Ketuvim, a gente não tem assim uma clareza muito grande dos desígnios de Deus, né? Os históricos se parecem, poderíamos assim dizer, um pouco com aquela que é a dinâmica da vida de cada um de nós. A gente tem que ir intuindo o caminho de Deus, o que Ele deseja para a nossa existência, sem que Ele diga muito bem às claras. A gente tem que recolher nos acontecimentos, nos desencontros da vida, sabendo aquilo que diz Ariano Suassuna: aquilo que é ruim de passar é bom de contar, que os desígnios de Deus são desde sempre e para sempre. Como dizia na homilia de ontem à tarde, as nossas avós entendem qual é a dinâmica dos livros históricos quando elas nos ajudam a entender que Deus escreve certo por linhas tortas. O exílio da Babilônia, então, é uma grande linha torta. O povo afastado da terra, com a destruição do templo, sendo proibido de colocar em prática as suas tradições, os seus ritos, experimenta uma grande desolação. Até o próprio templo é profanado, a abominação da desolação. E agora Esdras e Neemias, particularmente citamos Esdras, porque é sobre ele que fala a primeira leitura, estão tentando incutir no coração do povo uma esperança que os fará voltar, depois do edito de Ciro, rei dos persas, que é sucedido por Dario. E Esdras é muito preciso em ajudar o povo a entender que é preciso voltar para casa, não trazendo os vícios da Babilônia, mas voltar para casa com um coração que é capaz de ser obediente, sabendo que o povo de Israel não pode ser como os outros povos,
porque fez uma experiência única e singular do amor de Deus, que em sendo santo, torna santo, puros, justos, aqueles que dele se aproximam. Por isso Esdras insiste na pureza, na fidelidade à aliança, porque esse é um risco da vida de cada um de nós, quando nós enfrentamos traumas, é que a gente fique preso no passado, no limite, na falta. E aí, mesmo já tendo condições de viver de uma maneira livre, trazemos dentro de nós as escravidões. Há um livro de que gosto muito, Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, que é um psicólogo que conta a sua experiência como judeu em Auschwitz, durante a Segunda Guerra. E que ele diz que ele ia percebendo que as pessoas que mais tinham dificuldade no campo de concentração, não é aquelas que tinham os maiores sofrimentos externos. Entendendo que Auschwitz, a Shoah, é mais uma vez a experiência do povo judeu sofrendo. E ele percebe no campo de concentração que aqueles que sofriam mais é aqueles que não tinham um sentido interno, que não tinha uma motivação para voltar para casa, um amor para reencontrar, o sentido de um trabalho, sofria mais. E aí as dores dos algozes apenas eram uma expressão externa de uma autodestruição, de uma prisão, de uma deterioração interna. É a isso e sobre isso que fala Esdras, ajudando o povo a se reconstruir a partir de dentro, encontrar dentro de si a esperança de um Deus que, ainda que demore, cumpre as suas promessas. Ele se revela nos livros históricos, assim como na vida e na história de cada um de nós, como um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que faz tudo, inclusive as dificuldades da vida, convergir para o cumprimento dos seus desígnios. É esta fé que se refere o apóstolo Paulo quando ele diz: quem encontrou o amor de Deus sabe que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não há tribulação, não há perigo, não há fome, não há espada, não há nudez, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque nós somos predestinados segundo o seu amor. Então, diferentemente dos gregos, como citava ontem, para quem o destino é um lançar em direção ao abismo, daí a dimensão trágica da existência, Tragos era o bode, que era o presente das boas apresentações do teatro grego, que era trágico. O povo de Israel não, ele pega o bode e faz do bode um símbolo do sacrifício. É uma curiosidade interessante, né? Para os gregos e romanos, para quem a história é uma repetição, um eterno retorno do mesmo, o bode é o trágico. Aqui não, Esdras e Neemias pede para que a gente pegue muitos bodes. E quem é que não passa na vida em algum momento a experiência de ter o bode na sala? Temos que pegar todos estes bodes e imolá-los. Não é o seu cunhado, não, nem o concunhado. E sacrificá-los para assim oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Esdras fala que o templo é a casa de Deus. Uma casa que deve ser dedicada, dedicare, é uma palavra muito fecunda. Dedicação, investimento até financeiro, porque é a ordem de Dario, que é preciso que cada um pegue os bens e tudo aquilo que o povo gastar para construir o templo tem que ser reposto. Aqui é porque a linguagem é militar, entende? O Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, é o soberano. E no mundo antigo, quando acontece uma guerra, o soberano tem direito sobre os despojos. Então é isso. Por isso que toda a região deve ofertar algo para construir o templo, porque quem mora no templo é o Deus dos exércitos, é o soberano das nações. A ele toda a glória. E se diz no versículo 12 da primeira leitura, que ele vai estabelecer o seu nome. O nome de Deus. Shem, Rashem. O povo sofre por causa do nome. Sofrimento por causa do nome, pela sua fidelidade à aliança, é o Kiddush Rashem. Agora Deus estabelece o seu nome, porque o seu nome é Deus.
É isso, inclusive, que quer dizer o meu nome. O que quer dizer Samuel? Shemuel. O Senhor diz que o seu nome é Deus. Ele está estabelecendo o seu nome, que é firme. E está cumprindo, uma vez mais, a promessa que ele fez a Davi. Por isso que, ecoando a primeira leitura, o salmo lido é o Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa, ao templo do Senhor. Os nossos pés podem se deter em Jerusalém, que é uma cidade bem edificada, harmoniosa. Yerushalom, Yeru, cidade, Shalom, Salum, a cidade da paz. Os nossos pés cansados podem estar de novo em paz em Jerusalém. Porque o que se encontra em Jerusalém? Lá está a sede da justiça e o trono de Davi. Nesta cidade está a sede da justiça. Na Bíblia, a justiça e a paz têm que caminhar juntos. E nós sabemos disso. Sem justiça não há paz. Uma justiça sem paz não é justiça, ela é conchavo humano. Ao mesmo tempo, como nós não podemos pensar uma paz que não tem a ver com justiça, que cada um receba aquilo que lhe pertence. O Deus de Israel tem um trono que se apoia na justiça e no direito. E o templo é um microcosmos. Quer dizer, é uma parcela definida, circunscrita daquilo que é todo o universo. Todo o universo é a casa de Deus. Então ele escolhe um lugar para ali manifestar a sua glória, a sua presença. Todo o universo é lugar de encontro com Deus. Então ele estabelece um templo para que a partir deste templo ele possa estar em conexão com os homens. Todo o universo ecoa a palavra de Deus. Por isso no núcleo do templo de Jerusalém está a Arca da Aliança, que são as 10 palavras de Deus. Por isso que o templo é tão importante. Porque o templo vai traduzir na sua estética, na sua construção, aquilo que é todo o universo. Numa parcela pequena, o templo é o lugar do encontro e da comunhão com Deus. A ordem que Esdras dá é de fazer a Páscoa. A Páscoa imolada, a Páscoa demarca o fim do cativeiro. Entendem? Aqui está sendo refeita a experiência da libertação do Egito. Como o povo saiu do Egito, com braço forte e mão estendida da parte de Deus, Deus está mais uma vez libertando o povo do cativeiro da Babilônia. E essa libertação só é possível com a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é passagem. E nós só podemos fazer a experiência da fé e do encontro se a gente é capaz de passar e sair. A Bíblia tem um problema com ficar parado, ficar estacionado, o mais do mesmo. O tempo todo Deus está pedindo ao povo: caminha, sai, anda. Abraão, sai da sua terra, sai da sua descendência, sai. O homem, para se casar, deve deixar sair. Porque se a gente não sai, a gente se aprisiona, se em si mesma e padece do envenenamento do próprio ego. O sentido da vida está em sair, deslocar-se, transbordar. Como Jesus diz no Evangelho de ontem, que é o trecho anterior a este que lemos como continuidade hoje, se nós não nos dispomos a sermos luz, nós nos tornamos credores de uma praga. Porque aquele que julga ter, se não der fruto, até o que pensa ter lhe será tirado. Nós temos dons, temos graças da parte de Deus. Se a gente não trabalha bem com isso e não faz estes dons nos colocarem na posição de saída, de estar desinstalado e de Páscoa, até o que nós julgamos ter nos será tirado. A gente embota, se cansa, enferruja. Por isso Deus está continuamente chamando a sair. E é sobre isso que fala o Evangelho. Vem, a mãe e os irmãos de Jesus se aproximam, não podiam estar perto dele, e como é próprio das grandes autoridades, toda vez que vem os parentes, a gente quer agradar os parentes, né?
Aí imagino que vão agradar Jesus falando com ele, olha, estão aí sua mãe e seus irmãos. Jesus fala, minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Sem demérito nenhum a Maria, ela no Evangelho de Lucas é a grande escutadora da palavra de Deus. Ninguém como Maria colocou em prática a palavra de Deus. Mas Cristo está nos ajudando a entender aqui, mais uma vez, a exigência na vida de cada um de nós da saída. Em primeiro, ele está aqui corrigindo. O Novo Testamento corrige, faz algumas balizas e atualizações. A tendência do Antigo Testamento de imaginar que para ser filho de Deus, a garantia é o sangue e a carne. Nós não fomos salvos pelo sangue e pela carne, nós somos salvos pela graça. Então, com toda a reverência a Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, mas ela não é o que é na ordem da graça por ter o sangue de Jesus Cristo, mas pela graça que agiu nela. Então Jesus está querendo dizer isso, agora não vai ser importante o sangue, não. O sangue é relativo diante da obra de se tornar um filho de Deus segundo a graça. E ele está também nos ajudando a perceber que a gente tem que sublimar as nossas relações naturais. E aqui me detenho sobre isso. Há uma correção religiosa, porque agora não será mais importante a questão do sangue, ser ou não judeu segundo a carne, porque a salvação vem pela graça, e há algo também que vai permanecendo na nossa história como um risco. Porque se nós vemos em linguagem psicanalítica, quando Freud fala o atravessamento do complexo de Édipo, a maturidade pede um divórcio dos pais. Essa é a crise da adolescência. Porque é no momento da adolescência que a criança vai aprender que ela está para além de ser uma extensão dos desejos do pai e da mãe. Por isso que a relação se torna conflitiva. E quem não atravessa isso, quem não faz dentro de si um luto do pai e da mãe, ou às vezes da ausência do pai e da mãe, nunca atinge a maturidade. Porque se uma pessoa traz dentro de si as dores de um abandono paterno, ela vai tender a mendigar o amor de outros homens. Porque se uma pessoa não ressignifica dentro de si aquele cuidado da mãe, que é tão positivo, mas chega um momento que a mãe tem que fazer. Já viram como, quando nasce um bezerro no pasto? Se o bezerro não levanta, a vaca empurra. Porque se ele não aprender a correr com a vaca, vai aprender a correr com o lobo. Entende? Ela empurra, até que ele aprende a andar. É isso que o texto e que a psicanálise nos ajuda a perceber. Há momentos que para amadurecer, nós temos que nos distanciar. Não é ser indiferente, não é abandonar o nosso pai e nossa mãe, mas entender que a maturidade pressupõe o luto do pai e da mãe. Porque senão, mas a minha mãezinha que faz do jeito que eu quero, aquela coisa toda. Por que vocês acham que eu brinco nas relações conflitivas de sogra e de nora? É porque eu passo muito tempo no confessionário. Eu não tenho nada contra a sogra, sobretudo que eu não tenho, né? Se tivesse, talvez eu teria problema. Mas é porque, às vezes, a disputa dentro de casa é porque a mãe criou um filho infantilizado, todo cercado de carinho, meu filho, meu nhenhenhen, não sei o quê. Aí chega uma outra e roubou meu filho. Eu criei, eu cuidei, agora vem outra e vai só usufruir. Aí cria o conflito, que é histórico. Então Jesus está querendo dizer, olha, para cumprir o meu chamado, a minha vocação, a minha missão, eu tenho que me distanciar da minha mãe. Porque senão eu não serei um adulto, eu não serei um ser com identidade, com autonomia. Eu serei apenas uma extensão da minha mãe. E Nossa Senhora Maria tem um choque. Até Nossa Senhora. Lembra lá Lucas 2, lá no capítulo 2 de Lucas, Jesus com 12 anos some. Faz aquilo que todo filho adolescente faz. Olha, eu sou por mim mesmo e some. E ela vai até ele, assustada como uma mãe, né? Lucas não diz isso, mas eu imagino que ela deve ter falado o que qualquer mãe fala numa situação como essa. Eu te trouxe a esse mundo, eu posso te tirar daqui, se você não se comportar. E aí Jesus diz assim, mas eu devo ocupar das coisas do meu pai. Aí diz que Maria silencia e guarda no coração. Ali ela entende que o Cristo é um adulto, autônomo, porque na perspectiva antiga, os 12 anos demarca a passagem da infância para a vida adulta. Não tem adolescência no mundo antigo. Adolescência é uma invenção contemporânea para estourar o cartão de crédito dos pais.
é criança ou adulto. Aos 12 anos já é adulto. E ele diz, não, agora eu tenho que cumprir a minha missão, tenho que fazer aquilo que é do meu pai, entende? Até na Sagrada Família teve um conflito de geração de mãe com filho, porque Nossa Senhora como mãe, como é próprio de mãe, tende a querer guardar, proteger, cuidar, e Cristo tem o seu ato de rebeldia, dizendo, sim, te amo, sim, é minha mãe, mas tem que ter uma distância aqui, porque o meu objetivo é cumprir os desígnios de Deus. Devo atender às coisas do meu Pai, seguir o que Ele me pede. E aí conseguimos entender a relação da primeira leitura, já finalizando, com o Evangelho, nessa perspectiva. Cada um de nós, seguindo o exemplo de Cristo, tem que tomar consciência de que nós nos tornamos o templo e a morada do Pai. De que nós temos que nos perguntar se estamos sendo obedientes, se estamos atendendo à vontade do Pai ao nosso respeito. Porque hoje já não há mais templo de Jerusalém. Embora tenha um pastor aí que fez, aí os judeus ficaram bravos para danar. Que eles ficam lá batendo a cabeça no muro, aí um aqui fez construir um templo. Eu não vou falar mais não, porque, enfim. Mas nós agora somos o templo verdadeiro. Isso aqui é uma estrutura física muito bela, uma basílica, nós nos alegramos. Mas o templo verdadeiro, onde Deus nos visita, nos toca, onde temos que discernir a vontade de Deus, é o coração de cada um de nós. E temos que aprender a sermos de nós mesmos, para não nos perdermos. Temos que aprender a estar em paz com a nossa solidão, entendendo, e gosto de ver a imagem de Nossa Senhora da Piedade, o Cristo está no colo dela. O colo de mãe sempre permanece, mas chega um momento em que a gente tem que desmamar. Há momentos em que a gente tem que assumir a responsabilidade, a autonomia da própria existência, distanciar um pouco da história dos nossos pais, sobretudo se elas nos foram traumáticas, porque é nessa travessia de dor, de encontro, de desencontro, nessa saída é que nós conquistaremos a autonomia, seremos um eu que estará aberto à intimidade, à graça e à missão que Deus tem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces.